das entrevistas do hacker Patrick Brito aqui, diante do posicionamento do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e das falas do vereador de Bauru, Eduardo Borgo, Fabiano Golgo gravou este vídeo. E atenção, se você acha que o que o Patrick Brito está trazendo aqui de informação é bombástico, se você acha que o que o Patrick Brito está trazendo aqui é bombástico, nós vamos entrevistar o Fabiano Golgo hoje às 11h45. Mas como ele citou o Borgo e o Borgo aqui está para tratar deste assunto, eu faço questão de veicular esse vídeo. Pode apertar o play. O que é que eu tenho a ver com a facada no Bolsonaro, pelo Adélio? Pois é, o presidente da Câmara de Bauru, em São Paulo, do Partido Novo, Borgo, acho que é o sobrenome dele, Eduardo Borgo, se não me engano, citou meu nome, baseado num depoimento que eu dei, ou melhor, 2 depoimentos que eu dei para a polícia, onde eu entreguei tudo que eu tinha descoberto através do hacker Patrick César da Silva Brito, de Araçatuba, que foi contratado por um grande político de São Paulo para hackear os Bolsonaro. Ele ainda, e não falou isso, mas eu sei, também hackeou o Gilmar Mendes e o Aécio Neves e a irmã do Aécio Neves, porque na época, em 2018, isso aconteceu, estava envolvido naquela coisa de que supostamente tinha falado com o Reinaldo Azevedo, enfim, na Veja, alguma coisa desse tipo. O Reinaldo até perdeu o emprego por causa disso. Então, esse político estava interessado em saber se o Reinaldo Azevedo tinha tido esse contato com a Andréa ou não. Eu tenho essas contas de net, eu vou botar no final desse vídeo algumas rapidamente, eu tenho todas elas, são contas de net de 1 ano e meio de cada uma dessas figuras que eu citei, net, TV a cabo, mas que também tinha um combo, acho que da Oi, com ou da Claro, com um telefone fixo. Isso é 2018, então todos os números que foram ligados desses telefones fixos, e alguns personagens como o Gilmar Mendes nunca utilizaram, por exemplo, mas o Carlos Bolsonaro utilizou bastante, todos esses números, que na época inclusive eu entreguei para o Intercept, mas o Demore, acho que é Leandro Demore, eu esqueci o nome dele, que hoje em dia está na Cultura, ele mandava no Intercept, o Glenn Greenwald me passou para ele. Eu falei com o Glenn Greenwald, mandei as contas, ele passou para o Leandro Demore, se não me engano, que achou que não eram relevantes, queriam saber como é que o hacker tinha conseguido elas, senão eles não iriam trabalhar com elas. Eu, como editor-chefe, achei meio estranho esse approach, essa abordagem, porque é óbvio que o hacker não vai dizer como é que ele fez, o que interessa é por que ele fez, quem é que o contratou para fazê-lo, e o que continha naqueles números, que ligações foram feitas que poderiam esclarecer coisas muito importantes da história recente do Brasil. Pois é, eu tive acesso a isso, eu passei para a Polícia Federal, Marcelo Dutra, se não me engano, também vou botar no final desse vídeo, um potpourri rápido só para verem que eu não estou mentindo, ali vai aparecer o e-mail dele que nós trocamos, por exemplo, só para ver qual é, e acho que é Marcelo Dutra, não está mais na Polícia Federal. Esse cara foi quem me disse, inclusive, que depois que eu passei tudo isso, que dava para provar não só o que o hacker estava fazendo, mas aí vem o Adélio na história. Porque nisso, e é complicado, eu não tenho como explicar nesse vídeo curto, veio à tona quem é que contratou alguém para influenciar o Adélio. Não se contratou diretamente o Adélio, mas alguém que, sabendo que o Adélio é esquizofrênico, e eu que já trabalhei com esquizofrenia, com 5 casos de perto, de pessoas que estavam em minha volta, aprendi muito sobre isso, e descobri que, claro, botar paranoia na cabeça de um esquizofrênico é muito fácil. Então, colocar na cabeça dele que ele precisa matar o Bolsonaro é muito fácil. Mas por que essa pessoa escolheu um esquizofrênico? Tem a ver com não querer que desse certo, que só se criasse um evento, mas não realmente matasse o então candidato Jair Bolsonaro, a escolha da faca, etc. Quem é que pagou a viagem meses antes de Adélio para Florianópolis, de Minas Gerais para Florianópolis, onde o Adélio foi lá no clube de tiro que o Carlos Bolsonaro praticava, por um acaso do destino, o Carlos Bolsonaro não estava lá, porque a intenção do Adélio era cometer esse atentado
atentado no Carluxo e não no pai dele. Aí depois, mais adiante, alguns poucos meses depois, tudo isso aconteceu, é tanta coisa que eu não tenho como contar aqui. Eu preciso de 1h30 para passar todos os detalhes do como aconteceu tudo isso com esse hacker que veio me procurar, com uma história que tinha a ver com o Irã, nada a ver com isso, que era para eu poder publicar na Europa, e aí nisso surgiu esse cliente importantíssimo na política brasileira, paulista, que contratou ele para fazer esse hackeamento do Bolsonaro. Ele me passou, por amizade, digamos assim, por curiosidade, olha o que eu acabei de fazer, e me passou todas essas contas, por isso que eu tive acesso. Aí eu, interessado como jornalista no fato de que havia esse político por trás fazendo uma coisa dessas, eu passei para o Intercept, que me ignorou, e aí eu passei para a Polícia Federal. E aí o Bolsonaro virou presidente nesse meio tempo, o Ramagem começou a mandar na Polícia Federal, e aí eu recebi um telefonema do Marcelo Dutra, dizendo, olha, tudo que tu nos entregou, todas as provas que levam a esclarecer uma série de coisas, simplesmente o Ramagem mandou sentar em cima, e pegou todo o time que estava trabalhando nisso, e levou para ele, depois mais adiante, inclusive, para o Ministério, sendo que mandou todo mundo parar. Parou a investigação, e eu não sei porquê. Não sei, não entendo qual é o motivo, mas basicamente eu sei quem é que está por trás de ter contratado alguém, ter pago passagem para que o Adélio fosse influenciado a cometer aquele crime, e algumas outras várias coisas que surgiram em função dessa lista telefônica, desses envolvidos, né, nessas contas que o hacker me passou. Enfim, tem muita coisa ainda para rolar, eu não posso sair dizendo tudo agora, eu colaboro com a polícia querendo essa colaboração, obviamente, né, parece que eu falo, tá tudo lá registrado, advogados têm como entrar lá e ver, né, o pessoal também do poder tem como ver os meus depoimentos longos, de mais de 1 hora, onde eu conto tudo, passei um monte de provas. Ninguém fez nada. É como se não quisessem saber quem é que está por trás do Adélio. É como se não quisessem resolver esse caso todo ou dar uma olhada nas comunicações do Carluxo, nesses telefone, né, fixo da Oi, dessa conta da NET. Enfim, vamos ver. Ainda bem que eu estou fora do Brasil. Eu não podia falar isso mesmo quando eu estava no Brasil. Se agora eu corro perigo, imagina no Brasil. Bom, e quem está por trás